Oi, Clarissa. Ei, Maíra, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Conta aí para os nossos ouvintes qual vai ser o tema de hoje, com quem que a gente está conversando. Então, Má, tô muito feliz. Hoje eu trouxe duas grandes amigas, duas mulheres que se tornaram grandes amigas, que eu trabalho junto com elas na comunidade Beef Family. São duas abelhinhas lá da nossa colmeia. Trouxe aqui para a nossa tenda a Ana Laura Figueiredo e a Fernanda Moreira. A Ana Laura, ela é mãe de dois, ela é engenheira de formação. Depois ela fez uma formação em pedagogia Waldorf, e é uma grande pesquisadora do brincar. E a Fernanda também é mãe de dois, mora aqui em Floripa, uma grande companheira aqui nessa nova cidade que eu estou conhecendo. É arquiteta, artista, facilitadora gráfica. Fê e Ana Laura, sejam muito bem-vindas à nossa tenda materna. Hoje a gente vai conversar sobre pausas. E você que está nos escutando, você se permite pausar? Então a gente vai falar sobre a importância das pausas no nosso dia a dia, esse tema tão desafiador. Bem-vindas, Ana e Fê. Se quiserem contar um pouquinho mais sobre vocês. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Falar sobre esse assunto é muito gostoso e é algo que eu tenho vivenciado e também buscado, né? Acho que é uma busca de todos nós. E acho que também o que eu trabalho, a arte, é uma forma de eu pausar, né? Então, eu vivencio bastante também essas pausas através da arte que eu faço. E aqui eu vou poder compartilhar um pouquinho e trocar uma ideia com as meninas aí sobre como que isso permeia meu dia e os desafios também que eu encontro para vivenciar essas pausas. Fala aí, Ana. Oi, meninas. Também é uma alegria para mim estar aqui falando sobre esse assunto que a gente já convive muito na comunidade, né? É um tema de muita fala e muita observação. E acho que a observação que a pedagogia Waldorf acaba me condicionando e propondo, fazendo esse convite, né, para entrar na nossa vida, é um tempero bem bacana, né, para a gente poder olhar essa pausa e entender, né, o que ela causa na nossa vida. Estou bem animada com essa conversa de hoje. Bem-vindas, queridas. Ana, né, você trouxe esse tema da pedagogia Waldorf, e eu sinto também que ela é uma grande influência, né, na minha vida, até nessa reflexão sobre a importância das pausas, né, porque a gente é constantemente convidado a observar o ritmo da natureza, né? Quando a gente começa a estudar a pedagogia Waldorf, quando a gente decide, né, no nosso caso, matricular os nossos filhos numa escola Waldorf, Maíra também, a Nara teve num jardim Waldorf, né, Má? Então a gente é constantemente convidado como pais a observar a natureza, a observar o ritmo da criança. E pouco a pouco a gente vai percebendo o quão afastado a gente está desse ritmo natural, né? O quanto que hoje em dia a gente é quase que sugado assim para dentro desse ritmo externo, social, acelerado, cheio de excessos, né? Excesso de informação, excesso de velocidade, excesso de intensidade, né? Tudo tão intenso, tudo muito rápido. É difícil a gente conseguir processar e digerir tudo que chega até nós, né? E o quanto que a criança, ela vive conectada com outro ritmo, que é o ritmo da natureza, né? Que ora tem, se a gente vai observar como isso se dá até dentro do nosso corpo, ora a gente inspira, ora a gente expira, né? Ora eu tô dormindo, ora eu tô acordado. Na natureza, ora é dia, ora é noite, ora é primavera, é verão, ora a lua está crescente, ora a lua está minguando. Então o tempo inteiro a gente olha para o mundo ao nosso redor e ele se organiza nessas pausas, né? Nesses polos que vão, né, de uma extremidade à outra.
de forma cíclica. E quantas vezes, né, a gente está vivendo a nossa vida num movimento constante, numa aceleração constante, num ir para fora constante, numa preocupação, assim, tá consumindo e tem dificuldade, acho que principalmente depois que a gente se torna mãe também, né, isso se exacerba, tem uma dificuldade de pausar. E isso é uma das tarefas que um educador tem perante uma criança, né, junto dela, que é ensinar essa criança a respirar. Só que essa respiração não é a respiração física do nosso corpo, é essa respiração maior que você fala aí, né? A respiração das estações, de hora a gente está dentro, hora a gente está fora. E isso é um ensinamento que a gente consegue trazer para a nossa vida de adulto também, né? Na verdade, esse aprendizado é uma chavinha de ouro que se a gente souber isso já adulto, aprendendo quando criança, a gente consegue colocar essa pausa num lugar que ela merece na nossa vida, não é? Porque a pausa, ela é o entre, né? Ela é o entre as polaridades que a gente vive. Então, assim, a vida é feita de polaridades, né? A gente tem dia e a noite, e entre um e o outro tem o amanhecer, tem o anoitecer. Então, tudo isso é pausa, né? Se a gente não tá muito presente, a gente vai viver essa coisa assim, automática, num duto forçado de pressão, né? Igual um cano que vem com aquela água estourando tudo. Sendo que a pausa é o pêndulo, né? Se a gente imaginar o movimento que o pêndulo faz, ele vai para cima e ele só volta o movimento para o outro lado na hora que ele dá uma micro paradinha. Na hora que ele passa no centro e se organiza, né? Ele volta para o eixo, né, Ana? E aí ele pode seguir o movimento para o lado oposto. E até no lado oposto, ele vai até o máximo, para um pouquinho para depois voltar. Né? Então a vida é recheada de pausas, né? E a gente precisa só ter um olharzinho aberto e atento para ir vendo isso devagarzinho e treinando, né? Claro, e você trouxe a questão da criança, né? Eu queria começar, né? Já começamos, mas assim, falar sobre o quanto que talvez essa nossa dificuldade de pausar hoje, ela tem origem a pequenas desconexões, porque como você falou assim, teoricamente o papel do adulto é ensinar a criança a respirar, e eu vou colocar esse ensinar entre aspas. Por quê? Porque essa criança, né, se a gente vê um bebezinho respirando, por exemplo, né, você falou, não é uma respiração fisiológica, né? Se a gente vê um bebezinho respirando, ele respira com o corpinho dele inteiro, né? Você vê que a barriguinha estufa quando ele inspira e ela fica assim, ela se dilata. Ele não respira curtinho como nós adultos muitas vezes respiramos, que vem assim, só aqui no peito, aquele pouquinho de ar e expira um pouquinho. O bebê não, ele se expande, ele está tão entregue para o ambiente que ele se abre e ele traz o ambiente para dentro dele pela inspiração e ele expande toda a cavidade interna dele, ele ocupa o corpinho dele inteiro, ele se permite ser permeado por tudo, né? Tamanha a intensidade, a plenitude com que esse bebê vive a vida. O que a gente precisa é de observar como adultos esse ritmo e fazer com que esse bebê se mantenha conectado a esse ritmo, a essa grande respiração planetária, né? Então, nesse sentido, é ensinar ele a respirar, porque ele já está conectado. Eu acho que é mais não atrapalhar essa conexão e criar um ambiente para que ele siga conectado a esse ritmo natural, né? Então, quando esse bebê ele vai trazendo as necessidades dele, mostrando ali através do choro, através dos instintos dele, né, principalmente do choro, ele vai mostrando que ele tem uma necessidade e esse adulto atende, eu faço com que ele se permaneça conectado a esse ritmo, aos sinais que o corpo dele está dando, que ele se regule, que ele seja capaz de
olha, eu tô sentindo isso, eu sinto vontade, sei lá, de estar próxima do corpo da mamãe. Mamãe entende, eu choro, né? Mamãe entende, pega e me põe próxima do corpinho dela, eu me regulo de novo, tá tudo bem. E aí ele consegue se manter, mas cada vez que uma necessidade dessa criança não é atendida, essa criança começa a se dissociar, ela começa a aprender a reprimir, a silenciar aquilo que o corpo dela está sinalizando para ela e se apegar cada vez mais ao que está vindo de fora, ao que o outro está nomeando para mim a respeito da minha realidade. Então eu me desconecto desse saber do meu corpo, eu me desconecto desses sinais do meu corpo, dessa referência interna, e eu vou me ligando a algo cada vez mais externo. Então é fácil eu me deixar na minha vida adulta, uma vez que eu fui constantemente desligado do que o meu corpo estava me sinalizando, é fácil eu me submeter a esse ritmo acelerado, constante, entrar nesse cano aí que você falou, né, Ana? E me deixar ser guiada, ser levada por essa pressão, sem questionar. Porque quando eu estava mais vulnerável e numa posição mais dependente, que foi lá na infância, mas que eu estava profundamente conectado com as minhas necessidades e com o meu corpo, eu fui arrancado disso, porque esse adulto era incapaz de diminuir o ritmo dele para sentir as minhas necessidades. Porque se tem uma coisa que a gente precisa de fazer na maternidade, é pausar, é sair desse ritmo acelerado para a gente poder sentir, se conectar com as crianças, com o ritmo delas. Acho que tem uma coisa que é interessante que você trouxe, claro, que é quando você fala, quando você descreve que a criança vai se desassociando, né, do ser essencial dela e se desconectando das próprias necessidades, tem um ponto aí que inclusive pode se agravar quando a gente tem um ambiente mais caótico na casa, uma pessoa com alguma necessidade, de repente algum problema de saúde, ou até algum vício, alguma coisa, ou até, não sei, dependendo de como for a situação, a criança muitas vezes ela pode ocupar também um lugar onde ela começa a ficar mais preocupada com o cuidado das pessoas da casa, uma atenção mais voltada para o bem-estar do outro do que dela mesma. Porque de repente ela não se sente no direito de, por exemplo, ser um peso a mais para um ambiente que já está muito caótico, de repente são pais que brigam demais, tem algum problema, ou um irmão que tem um problema também, e aí ela fala, quem sou eu para poder ser um problema a mais para os meus pais, né? Que era mais ou menos como nasce a codependência, né? Como nasce uma criança codependente, cresce uma criança que começa, de repente, a inverter o papel. Eu me sinto no lugar de ter que cuidar das pessoas que estão na casa e eu vou me desligando de mim. E isso provoca uma perda de senso de merecimento, de atenção, de cuidado, de descanso, né? Tipo, eu que tenho que estar pendente pro outro, né? E isso pode acontecer muito. Na vida adulta, essa criança que ficou lá sempre com o olhar voltado pro cuidado do outro, ela não sabe se cuidar. Ela não sabe olhar para si. Ela não sabe fazer essa pausa. Ela se sente, inclusive, angustiada, porque é quase como ela tivesse que estar sempre pensando no bem-estar do outro, sempre preocupada, às vezes, de manter um ambiente mais harmônico e, muitas vezes, de estar tentando salvar os outros. E aí, pronto, se vira mãe, aí o negócio já vai pro extremo, porque a mãe já tem todas as crenças também que, muitas vezes, pressionam ela, que são ideias da sociedade, do arquétipo da mãe, que é aquela que cuida de todos, que se doa, que se anula, que não olha pra si, né, que tipo deixa de ser indivíduo quando se torna mãe, né, que ela está sempre por último, às vezes é aquela que come a comida fria, que come as sobras, parece muito nobre, inclusive, né, tipo, que bonito, né, uma pessoa tão dada, mas é complicado a gente conseguir, às vezes, garantir esse espaço, essa pausa, porque parece que tem um monte de coisas, padrões que a gente traz da infância e essas crenças que também ficam martelando na cabeça, inconscientemente, fazendo com que a gente se deixe por último lugar. Não, quem sou eu? Né? Quem sou eu para me dedicar tempo, ou para respirar, para olhar para mim? Tenso. Ô Fê, recentemente você fez uma pausa, né? Você fez um detox de Instagram e resolveu ficar um tempo aí longe das redes sociais.
E você podia contar um pouquinho, né? Surgiram várias reflexões dessa pausa, porque a Maíra estava falando, né, desse desafio de quando a gente se permite, às vezes, pausar, né, que surge uma série de angústias, que surge uma ansiedade. É muito desafiador, uma vez que a gente é treinado, né, a se desconectar dessa linguagem, das nossas próprias necessidades, e estar cada vez mais atento ao que me é exigido do lado de fora, ao cuidar dos outros, ao prestar atenção desse entorno, ao corresponder às expectativas externas. Somado a essas crenças todas que a Maíra falou, né, desse arquétipo da mãe. E aí, como que a gente pausa, né? E quando a gente se permite, poxa vida, o que surge? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência pra gente. Eu vejo que a pausa, ela vem muito associada à culpa, né? Tipo, se eu pauso, eu me culpo. Ou então eu sou egoísta, né? Nesse mundo materno, assim, tá muito associada a isso. Acho que principalmente porque no início da vida com o bebê isso é quase impossível de acontecer, e daí a gente cria essa imagem, assim, né? E o que eu percebi, assim, mais profundamente nessa pausa que eu fiz, que eu dei uma desacelerada mesmo, não só do Instagram, assim, mas por um período eu desacelerei de várias coisas. Pausar, o ato de pausar é uma coisa, agora eu desfrutar da pausa é outra. Então são duas coisas muito diferentes. Então essa coisa de eu estar ali sentada na rede relaxando, mas a minha cabeça tá a mil, sabe? Ou eu tô me sentindo mal porque eu deveria estar brincando com os meus filhos, ou eu deveria estar não sei o que, e aquele deveria, né, vai se acumulando, assim. Então, uma das coisas que me veio foi isso, assim, a qualidade da pausa, né? O quanto que eu posso até pausar, mas o quanto que eu vou estar ali mesmo, essa presença na pausa, né? Que a gente daí entra a relação com o que a Clarissa falou da infância, né? De a gente ser desconectado, daí a gente não consegue se permitir. E quando eu desenvolvo os trabalhos de arte com mulheres, assim, eu vejo como elas têm dificuldade de se permitir esse espaço de criação, assim, sabe? Esse espaço é meu, de se apropriar desse espaço que também é meu. A pausa também é minha, ela também é pra mim. Assim como o pausar também é meu, também me pertence, sabe? E o pausar, ele é tão produtivo quanto o fazer, né? Que daí também foi falado aqui, né? Que o mundo se organiza nessas pausas. O meu mundo interno se organiza na pausa. Se eu não pauso, eu só vou absorvendo o que vem de fora, só vou absorvendo. E quando que isso se integra a mim? Quando que isso começa a fazer parte de mim? É na pausa, né? E daí uma das revelações aí que eu tive, assim, com relação às redes sociais, né, foi que nos primeiros dias que eu fiquei desliguei o Instagram do meu celular e tal, toda vez que eu lembrava da imagem do Instagram, aquele feed, as bolinhas dos stories, eu sentia uma ânsia de vômito, assim, um mal-estar, como se eu tivesse muito cheia de comida, muito lotada, assim, que eu tivesse comido aquela refeição, aquela feijoada, sabe? E é como se alguém quisesse me dar mais uma colherada e eu já estava satisfeita. Daí eu lembrei muito daquela imagem da mãe alimentando o bebê, né, ou do cuidador alimentando o bebê, que às vezes a gente quer enfiar mais uma colherada. E eu demorei alguns dias para parar de sentir essa sensação, porque daí eu não estava mais absorvendo nenhuma colherada, eu não estava lendo livro, eu não estava escutando nada, eu não estava vendo filme, eu fiquei sem nada, assim, como se eu precisasse fazer uma digestão do que eu já tinha absorvido de tanto tempo, né? É o post, é a frase, é o patrocinado que chega, é a história de vida de não sei quem que apareceu na bolinha, sei lá, são várias coisas. Aí eu demorei uns dias para digerir aquilo, entender assim, agora eu tô bem. Agora eu digeri tudo, sabe? Não tava bem pra voltar, mas eu tava
Agora, isso não me causa mais um mal-estar. Então, eu vejo como a gente não percebe isso, assim. A gente vai se atolando de coisa, vai se enchendo, e daí começa a vir várias questões emocionais, as doenças que estão por aí, né? E que se a gente conseguisse vivenciar com mais equilíbrio esse ritmo, que é o ritmo que está aí fora, né, da natureza, se a gente conseguisse viver isso dentro da gente, com certeza muitas questões não se tornariam os problemas que são hoje, né? Então, assim, foram muitos aprendizados, mas, assim, esse da colherada, assim, foi uma revelação muito grande e essas questões, assim, de se permitir, né? Esse se permitir é muito importante, e para as mães também é muito desafiador, né? Eu acho que é desafiador a gente se permitir esses momentos. Eu estava refletindo aqui, Fê, você trouxe muitas coisas maravilhosas, assim, e eu queria chamar a atenção, assim, né, que no mundo patriarcal, no mundo que o masculino ele é constantemente exacerbado, e aspectos desse masculino que todos nós, independente se nós somos homens e mulheres, a gente traz, né, essas energias masculinas e femininas dentro de nós. E esse polo do masculino, do racional, do fazer, da ação, ele é muito mais valorizado socialmente hoje, e o pausar, ele é justamente do feminino. Ele fala sobre essa aceitação, sobre essa espera, sobre esse silêncio, sobre essa digestão, sobre esse movimento interno rico, emocional que acontece. E como que é desafiador a gente, né, numa sociedade tão machista, tão competitiva, né, a gente se permitir entrar nesse polo, né, e ficar com isso que surge, né? Olha, eu não vou me abrir para nada, já tem coisa demais acontecendo, eu já me abri para tantas coisas, para uma infinidade de pessoas que eu mal conheço e que eu rolo ali na tela do meu celular, né? Acessando, recebendo, né? E permitindo que os estímulos, que a vida delas, que as questões delas, que não tem nada a ver comigo, penetrem com uma força dentro de mim. E quando você fala sobre essa pausa, Fê, é tão maravilhoso, porque é você reconhecer a importância também de dar um lugar para essas virtudes femininas tão desvalorizadas hoje, né? E permitir que aconteça uma digestão disso tudo que eu estou recebendo, né? Aconteça que eu dê vida para um movimento interno. Eu pauso aqui para fora, né? Eu pauso para esse receber e vou deixar que o movimento, um novo movimento interno, ele surja. Primeiro de digestão, e depois que tudo isso é digerido, eu vou começar a ver o que surge que é meu, né? Que não é mais uma simples reprodução disso que eu estou recebendo, mas tem coisas minhas essenciais que eu preciso de voltar a me conectar e que eu fui e que foi reprimido lá atrás, mas é só me permitindo pausar que eu vou acessar aquilo que é autêntico, que é meu, que é essa energia criativa que você está falando, né? E aí é muito desafiador a gente conseguir fazer essa pausa, né? E às vezes as pessoas pensam, né, que fazer uma pausa é eu ficar ali quieta, olhando para o nada e contemplando a natureza. Eu olhando para o passarinho e eu não vou sentir prazer nisso num primeiro momento. Provavelmente quando eu tentar pausar, o que vai surgir é uma ansiedade, é uma indigestão, é uma raiva, é uma sensação de, meu Deus do céu, eu tô perdendo, tá todo mundo indo no ritmo, tá todo mundo lá e eu tô aqui. Que inadequação, que coisa, não dá, né? É uma sensação muito ruim, é de ter saído daquele lugar que tá todo mundo ali constantemente e que eu tô acostumada. Então, o que surge num primeiro momento não é agradável. Mas aí, o que eu gosto de sugerir para as mães, né, assim, para as pessoas que eu trabalho e até para mim mesma, eu me lembro muito do Osho, assim, que ele traz, né, que nossa sociedade,
ocidental, ela tem uma grande dificuldade de pausar, ela tem uma grande dificuldade de contemplar, de meditar, de se abrir para esse silêncio, para essa pausa, para isso tudo que é do polo do feminino. E que a gente precisa, talvez, começar esses movimentos com pausas ativas, com meditações ativas, né? Então eu vou movimentar o meu corpo, de certa forma, então eu posso fazer uma caminhada na natureza, mas sem estar trazendo mais coisas para dentro de mim. Eu vou caminhar, mas eu vou caminhar em silêncio, eu vou caminhar com a criança, conversando ali um pouquinho com ela, vou caminhar sentindo meus pés, a minha respiração. Eu não vou caminhar e aproveitar para ouvir um podcast ou uma live. É esses que são os convites para a gente começar realmente a ver o que surge quando eu me permito pausar. Eu vou fazer um chá para mim e vou tomar esse chá aqui. Durante 5 minutinhos eu vou ficar só tomando esse chá e sentindo a minha respiração. Ou eu vou escrever, vou pegar o caderno e vou escrever, mas eu não vou escrever um post para o meu Instagram. Eu vou escrever sendo o mais honesta e vulnerável com o que está surgindo aqui dentro de mim. Ou às vezes até com o incômodo de não saber o que escrever quando isso é para mim mesma, não é para os outros, não é para alguém. Então, são esses convites ativos, essas pausas ativas que eu estou integrando meu corpo, eu estou integrando meu campo emocional. Tenho várias clientes que às vezes eu falo com elas assim, falo sobre pausa, elas viram para mim, Clarissa, hoje eu pausei. Todo mundo saiu e eu fui ver uma série. Eu falei assim, mas isso não é pausa, porque você segue enfiando as colheradas aí, você segue recebendo, o seu corpo está pausado, mas a sua mente está recebendo muito estímulo ali naquela televisão, naquela tela. E depois isso vai vir. Aí ela fala, realmente você tem razão, a hora que as crianças chegaram em casa e tal, eu não estava disponível. Eu estava mais cansada, eu estava doida para eles irem dormir logo, porque eu realmente não pausei, ou eu pausei só o meu corpo, mas eu não pausei a minha mente, eu não pausei e entrei em contato com o meu sentir, ou entrei em contato com esse diálogo interno, né, de verdade. Eu só me anestesiei e pausei meu corpo. Então essas pausas, elas precisam de ser ativas e integrais, para que eu possa perceber o que está passando na minha mente, para que eu possa sentir as minhas emoções e o que o meu corpo está sinalizando. E para isso eu preciso de diminuir um pouquinho o ritmo do corpo, mas eu também uso ele como um veículo para desacelerar a mente e para sentir o que meu campo emocional está me revelando. E o que eu percebo também é que isso precisa ser consciente, porque não é mais natural. Deixou de ser natural. Então, se eu quero buscar esse caminho, eu tenho que fazer ele de forma consciente, né? Então, assim, vou pegar a minha xícara de chá e não vou pegar meu celular. Vou deixar ele de lado e vou tomar só o chá e me forçar a isso, até que isso se torne algo mais familiar para mim, volte a ser familiar, porque um dia foi, né? Um dia foi. Então, nesses dias que eu fiquei assim mais desacelerada, eu notei assim, é justamente isso que a Cláudia estava falando, de um não para fora e um sim para mim. Inicialmente desconfortável, eu senti muito assim, eu tive muito sentimento de invisibilidade, tipo, não vou mais aparecer no Instagram, e agora, sabe? O que vai acontecer comigo? Ninguém vai mais lembrar de mim, e aí, sabe? Tipo, coisas que vinham na minha mente, e o que me ajudou e me apoiou foi a escrita. Então, foi no período de férias, eu comprei um caderninho, assim, vou levar pras férias, já que eu tô sem Instagram, vou levar, vou escrever. E aí veio uma avalanche de palavras, de escrita, e eu fui anotando todos esses sentimentos, até que aquilo foi virando, se transformando realmente num espaço de potência, assim, sabe? É necessário, é urgente, mas tem que ser uma escolha. Não vai vir naturalmente. Não vai, o mundo não favorece a isso, entendeu? Os ambientes que a gente tá, eles não dão espaço para isso. Eles justamente criticam essa atitude de eu ir mais devagar. E ir mais devagar também não é não ser produtivo, não é ser preguiçoso, não é não fazer nada. E isso é mito.
Ir mais devagar é eu estar conectada comigo. E estar conectada comigo me possibilita entregar mais para o mundo, porque eu estou entregando a partir de dentro de mim, sabe? E eu notei muito isso, assim, eu comecei a ter as minhas opiniões, e não a minha opinião a partir do texto de não sei quem que eu li. Não a minha visão a partir do documentário tal, ou do sei lá o quê. E foi tão interessante ver o quanto que eu tinha para contribuir, o quanto que eu enxergava o mundo a partir de mim. A gente tem muito dentro da gente para contribuir, para compartilhar, para ser. Só que a gente começou a ser a partir do outro, entendeu? É claro que sempre o que tá fora vai integrar quem eu sou, mas se eu não pauso para promover essa integração, eu não vai ter eu nessa fórmula matemática. Vai ter só o que vem de fora. E para eu poder entregar a minha essência para o mundo, precisa ter a minha parte. E a minha parte eu consigo construir com essas pausas. E a pausa não é ano que vem, quando eu tirar férias de 30 dias, ou quando meu marido viajar com as... A pausa pode ser agora, pode ser 10 minutos. Pode ser meia hora de caminhada, pode ser uma conversa, porque daí entra aquela coisa assim, o que é o ideal e o que é o real, né? O ideal seria uma semana inteira sozinha no resort, mas não é isso. É agora, o que eu posso fazer agora de pausa, pequenas pausas que podem me deixar mais inteiras. Então, é importante falar disso também, porque às vezes as pessoas ficam escutando e pensando, mas... elas, não sei o que, mas a fulana viajou, não importa, é o que tu pode fazer por ti hoje, agora, com o que tu tem, com os recursos que a gente tem aqui, né, e isso nos abre possibilidades, né, de olhar para a nossa vida e encontrar esses espaços. Nossa, Fê, você falou uma coisa que me fez linkar muito com a minha história e com muitas das pessoas que me seguem, porque tem um perfil parecido, que tem a ver com o perfeccionismo, né? Quando a gente acha que para poder entregar alguma coisa para o mundo, a gente ainda não está pronta e não tem o direito de entregar uma coisa inacabada. Então a gente tem que estar sempre se preparando, entuchando coisa para dentro, porque não, aí eu vou escutar uma fala, que aí sim eu vou ter a resposta para a pessoa, porque vai ser que a pessoa vai me perguntar um lance, eu vou precisar de algo e eu ainda não estou pronta para dar, não vou saber como conduzir. E a gente fica às vezes nessa pilha de ter que estar sempre aproveitando cada segundo do nosso dia para ser produtiva, como você falou, ou para estar aprendendo alguma coisa, para ser útil aquilo que a gente está fazendo, porque não pode desperdiçar. Não, tem que ter o máximo de preparo, mas vem muito de uma insegurança, né? Justamente isso, de estar tão desconectado consigo mesma, que não acredita, não confia naquilo que já tem. E é muito doido, porque eu já vivi esse processo muitas vezes de... Bom, eu tenho essa briga interna, né, de ser muito perfeccionista, de ter 4 planetas em Virgem e de já ter traços perfeccionistas por N coisas e de repente estar nesse lugar que você falou, de na hora que se coloca para escrever, por exemplo, sem se preocupar com as referências, do tipo, porque como eu produzo muito, eu tô sempre buscando, eu vou me inspirar num texto da Ivone Laborda, num texto do fulana, não sei o que, de repente, tipo... não tô com acesso a nada agora, vou tentar escrever. E, começa a sair um monte de coisa. Você fala, gente, mas eu já sei muita coisa, já tem muita coisa valiosa. Você toma um susto. E aí você fala, e como que eu tô me agredindo, de certa forma, de o tempo todo tá com essa preocupação de estar recebendo, sendo que eu tô muito capaz de oferecer, soltar, dar, sem ficar com esse entuchamento de coisas que vai intoxicando o nosso cérebro também, né? É desesperador. E, de certa forma, você percebe que se torna até um vício. Então é muito difícil de se desfazer disso, porque você fica lá num comportamento compulsivo de querer consumir, um pouco por essa pilha de achar que você precisa estar se preparando. E quando você quer diminuir e falar, eu preciso dar pausa para poder assimilar, inclusive, e confiar no que é meu, você fica com essa briga, né? Tipo, como é que eu faço para conquistar esse direito de não acreditar que eu preciso estar sempre aprendendo, porque tem tanta coisa dentro de nós, e recuperar isso é muito bonito, é muito lindo quando a gente começa a se dar conta que, peraí, eu posso sim. Eu queria fazer um amarrado de
tudo isso que vocês falaram, que é tão bacana, né? Tão impactante da gente entrar em contato. E quando eu te ouço, Maíra, a imagem que vem é aquela coisa da gente estar sentada numa sala olhando para uma janela suja. E aí quando limpa essa janela, você olha e você vê assim, tem muita cor e a gente fica com essa coisa embaçada, assim, sentado olhando para a janela sem perceber que o vidro tá sujo, ou um óculos, né, para quem usa óculos, que é a gente lava, coloca e fala, nossa, meu óculos estava sujo. Que é isso que a pausa faz, né? A hora que a gente para e vê o que tem aqui guardado dentro da gente e a gente só foi entupindo. Ou seja, se a gente pega uma cenoura e come, em poucos minutos ela não é cenoura mais. Ela é Ana Laura, não é? Então, assim, a gente não olha para isso, né? Tudo que a gente digeriu e o quanto essa digestão é importante e da pausa para esse processo metabólico terminar, porque a gente come, digere, e a gente tem que saber excretar, né? Saber separar o que, isso não é meu, isso aqui virou Ana Laura, e tudo isso vai formando um processo de si, né? Essa pessoinha que a gente é. E aí eu queria fazer um gancho lá no começo da nossa conversa, de quando Clarissa fala sobre o bebê que está conectado com a gente. O bebê, na hora que ele chega, ele tem uma prontidão, assim, para a existência. Tá prontinho, teoricamente, né? Estamos falando de um bebê típico, né? Que tá com a prontidão, assim, ele tá ali, a folha branca para ser escrita. Só que se essa mãe ou esse cuidador não tem essa pausa, não lida bem com essa crença que a Maíra disse, da gente não se colocar, não se dar um lugar, a gente vai ficar sendo um exemplo que essa criança, a palavra da infância é imitação. Então, se a gente não para e não olha para como a gente está, a gente já vai desconstruir essa coisa bonita que veio da criança bem no comecinho, né? Se ela está em contato com uma pessoa que está extremamente ansiosa porque a gente não consegue pausar, aí a criança chora. E aí a gente fica só olhando para fora. Sendo que se a gente conseguisse parar, dar uma respirada e tomar um chá, não é uma coisa mirabolante, são gotas dentro do nosso dia, né? A gente consegue ir mudando essa construção toda, não é? Porque a criança é puro poro, ela é uma esponja. E aí ela tá nesse ambiente vendo que ela precisa ficar quietinha para não ser um estorvo, aí ela já é um pouco maior. É isso, né? Ela vai perdendo todas as referências, né? Então, o que eu concentrei aqui ouvindo vocês, um caminho, né? A gente para, observa, olha tudo aquilo, olha no sentido de tomar consciência e depois escolhe, porque a gente precisa escolher o que a gente vai fazer diante disso, né? Porque assim a gente consegue se reconectar e ouvir essa voz que está dentro da gente. Ana, isso que você falou tem tudo a ver com o que a Fernanda estava falando, daquela sensação de pausar é egoísmo, né? Sim, que vem uma sensação muito forte para nós, né? Especialmente mães, assim, nossa, como assim? Eu vou pausar e vou parar de fazer as coisas que eu tenho que fazer, inclusive de cuidar da minha criança e tal. Não tenho esse direito, né? Essa criança vai ficar aí desassistida, com a sensação de abandono. A gente transfere muito, às vezes projeta que a criança vai se sentir mal caso a gente se ausente para cuidar de si ou para pensar em si. Só que ao mesmo tempo é isso que você falou. Que exemplo eu tô dando para essa criança? Como que eu tô inspirando essa criança a pensar no autocuidado, a pensar no amor próprio? Né? Se eu abro mão de mim, na verdade eu tô me abandonando. E aí eu tô ensinando para essa criança, tudo bem se abandonar, né? O que eu tô falando do meu senso de importância sobre mim mesma, né? Sobre esse direito, essa sensação de, eu sou importante, eu tenho valor, olha só, eu mereço pensar em mim. Eu tenho essa ferida, assim, com certeza aí bem destroçada, porque pra mim é algo que conscientemente, como a Fê falou também, eu tenho que estar o tempo todo trabalhando em mim para me garantir esse espaço, porque o meu padrão é fugir, é me abandonar. Eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer as pazes comigo quando eu vou pensar em mim. Tava contando pra Clarissa
e contei também na minha newsletter mais ou menos no sábado, porque foi meu aniversário, e eu fiquei angustiadíssima, porque eu tinha acabado de fazer uma viagem, depois de 2 anos sem férias, fiquei 5 dias fora e falei, olha, consegui me conceder 5 dias de descanso. Tipo, então, já resolvi essa parte, quase assim, sabe? Tipo, pronto, já foi. E aí, de repente, semana seguinte, era meu aniversário. Pausa para os próximos 2 anos. Tem 2 anos aí sem desculpas para fazer pausas, entendeu? Já deu. E aí, quando foi meu aniversário e eu tinha decidido que eu ia passar o dia com a minha filha, e aqui em Colmenarejo, que é a minha cidade, que tá 40 minutos de Madrid, mais ou menos, 1h30 quando eu vou de transporte público, minha melhor amiga ficou falando, vem almoçar comigo e dorme aqui e não sei o quê. E eu falava assim, não, eu posso almoçar com você, mas dormir é demais, porque eu tô com muito trabalho acumulado. Tipo, pensando, já fiz o meu autocuidado lá atrás, faz 1 semana, acabei de voltar. Você não tá entendendo. Do tipo, eu não mereço, entendeu? Não faz sentido, eu não sou tão importante assim. E aí ela ficava, Maíra, seu aniversário, passa uma noite em Madrid, pelo amor de Deus, vem aqui, vem com a Nara, vai ter gente em casa. E eu falava, não, você não tá entendendo, eu não tô podendo, tipo, já fiz isso agora. E, cara, no final, eu fiquei numa briga, vocês não têm noção, meninos, uma briga interna, que eu tava escrevendo um e-mail pra poder mandar pra newsletter, eu não sabia nem o que falar, eu falei, eu não tenho decidido ainda, eu preciso ir embora da Winter, sair pra poder ir ou não pra Madrid, mas eu não sei ainda nem o que falar, não sei nem, eu saí, dei o Winter sem saber o que eu ia fazer, mas aí eu decidi, tá bom, vou, mas ficou aquela coisa que a Fê falou também, né, aquele briga do, fazer a pausa, mas ficar angustiada, tipo, como é que eu vou desfrutar a pausa? Aquela ansiedade de, eu não acredito que eu tô fazendo isso por mim, não acredito que eu tô indo pra lá e tô me dando essa pausa, não, eu não devia estar fazendo isso, eu devia estar indo só almoçar. E aí eu fiquei brigando comigo no caminho, a ponto de ter que, tipo, fazer um trabalho, assim, pra poder soltar tudo que eu tava sentindo, porque eu falei, eu não tô em paz. E é muito impressionante, né, porque realmente é 1 vez por ano meu aniversário. Qual é o problema, né? Ô, Má, mas isso que você tá falando é muito sensacional, porque você foi fazendo a pausa num primeiro momento, lutando com a sua mente, né? Com esse discurso enganado, com esse modo de funcionar natural do seu personagem, né? Do que você aprendeu lá atrás, né? São termos que a gente já tá acostumado e fala aqui na tenda. Mas assim, você vai nessa luta, né? Nesse discurso, mas ao mesmo tempo você vai fazendo a pausa e aí você vai observando o que vai surgindo, né? Como você se permitiu, você foi observando o que foi surgindo e usando os recursos que você tinha para esvaziar. Então, assim, eu vou falar até porque você escreveu um post sobre isso. Então, num determinado momento nesse trajeto aí, nessa briga interna, você começa a se sentir enraivecida. Você começa a ver que tem muita raiva dessa não permissão, né? Desse duelo aí. E aí você abre os vidros do carro e começa a gritar. E pede permissão para sua filha, avisa para ela. Sim. E é muito maravilhoso isso. Porque, assim, as pessoas pensam assim, beleza, eu vou fazer isso... Mas e na primeira tentativa já vem toda essa mente que não se permite sair da zona de conforto, que quer ficar ali presa ao personagem, ao conhecido, ao que foi validado desde muito tempo atrás e que eu nunca questionei. E a hora que eu começo a questionar, eu dou um passinho para fora da minha zona de conforto, a primeira sensação de ameaça, de meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso, que raiva, o que está acontecendo, ai que ansiedade, como é que eu vou fazer isso, esse tanto de trabalho, e a mente ela entra com força te trazendo, tentando te trazer de novo para sua zona de conforto. Se você não está atenta e não começa a liberar, a aceitar o que surge, eu vou pausar. Mas é como a Fê falou, é um reaprender. E um reaprender significa sustentar as emoções desconfortáveis que eu nunca pude expressar lá atrás. Ao longo de toda uma vida eu venho evitando essas emoções. Eu aprendi a evitá-las porque eu nunca fui acompanhada. Mas hoje, como adulto, eu sou capaz de acompanhar o meu corpo nessa liberação. E eu vou encontrar os recursos, mas não é fácil. Não é automático. Mas essa é a graça da gente avançar no processo de autoconhecimento. Porque, se não fosse por isso, eu estaria, com certeza, acho que até cancelando. Porque eu nem teria noção que esse é um padrão. Na hora que ela falou, eu falei, bateu na minha codependência, bateu no meu senso de não importância, bateu em um monte de coisa, de crenças e tal, coisas que eu já conheço de mim, que eu sei que me travam, me limitam nessa hora. Então, era muito fácil eu chegar e falar, Bela, desculpa, não vou.
Sinto muito. Por isso que eu fiquei na relutância. Porque eu sabia que, tipo, ai meu Deus, eu preciso ir porque eu sei que será bom, mas eu sei que vai ser desconfortável, ai meu Deus, eu vou ficar angustiada, vai ter que ser, alguma coisa eu vou ter que fazer a respeito. E aí quando eu entrei no carro e surgiu essa raiva, eu comecei a ficar com raiva de mim, de ter me cedido isso. Né, que eu tava falando pra você, ai meu Deus, eu nem sei se eu vou falar isso no podcast, mas enfim. Tô aqui me vulnerabilizando porque até acho importante a gente poder falar. A raiva surge mesmo nessas horas e é com certeza uma coisa que tá lá atrás, que eu costumava sentir por mim e que aí volta nessas situações, né? A vida vai trazendo, brindando a gente com essas situações que se repetem e aí a gente acessa uma emoção reprimida lá atrás e aí eu me vi, tipo, repetindo a mesma coisa que eu tinha postado 2 dias antes na página falando sobre a raiva. Eu falei, ai meu Deus, a Nara vai ter que ver de novo a mamãe gritando. Eu já falei, filha, mamãe vai ter que gritar de novo. Ela, ai, tá bom, mamãe, não tem problema. Só que a gente tava, tipo, no meio eu tava contando pra Clarice antes da gente entrar, né? Tava no meio da cidade, numa parte muito urbana, muito, né? E aí eu tava com o vidro aberto e falei assim, cara, eu não vou gritar aqui que o cara da bicicleta vai cair, ele vai tomar um susto, porque ainda não está naturalizado esse tipo de processo que as pessoas gritem quando estão com raiva, entendeu? Ele vai falar, quem que é essa louca? Deixa a tiazinha que tá andando aqui na calçada ficar de boa, quando eu chegar na estrada eu grito. Aí a Nara ficou rindo, porque eu tiro sarro hoje em dia, né? E acho que é muito legal a gente também poder normalizar isso, né? Tipo, o que eu faço com essa raiva que vem? Eu vou processar. E aí eu já ensinei ela, falei, ó, quando eu precisar, eu tiro de dentro. Porque eu acho muito melhor do que reprimir como eu aprendi a fazer na infância. Porque aí eu fico me envenenando e eu corri o risco de passar o dia ansiosa, o dia de mau humor, o dia com raiva de mim. Vou gritar. E aí o negócio sai. Mas só com esse processo de muita consciência, muito trabalho de autoconhecimento, autoeducação, né, Clarissa? Anos e anos treinando para acessar esse ponto de aceitar as emoções, permitir que elas se processem, permitir esses desconfortos, né? Ai, não vou fugir do desconforto, eu vou viver o desconforto, porque senão eu vou ficar repetindo o padrão. Não tem como mudar se eu não me forçar, né? A sair, a romper com o que eu tô acostumada. E pausar, ele dá espaço para esse desconhecido se revelar, né? Porque senão a gente sempre se mantém num espaço que a gente controla, né? E se eu quero ir além, me desenvolver ou experimentar outras coisas, eu preciso estar nesse espaço, né? Mas eu sinto também que é uma escolha. Eu escolho estar ali, eu escolho vivenciar esse processo, né? E quando a gente não escolhe, alguém escolhe por nós, né? E quando eu vivo no automático, sempre tem alguém escolhendo por mim. Ditando como eu vou me vestir, como eu vou pensar, o que eu vou ler, porque daí eu vi as indicações, mas o que eu sinto que eu queria ler? Será que eu quero ler ou não quero? Já tem tanta coisa dentro que eu não preciso nesse momento. Então, esse poder de escolha também, sabe? Eu acho que é algo muito valioso, é um presente que a gente tem, uma possibilidade, e a gente não desfruta disso, não usa, né? E é tanta coisa linda, assim, de escutar de vocês sobre pausa, assim, sabe? O quanta riqueza que vem. E a riqueza não é só, é tudo lindo. Não é isso. É uma riqueza porque me transforma, né? Não é uma riqueza porque, uau, só em beleza, né? Mas é aquela história da pedra que é lapidada para se transformar num diamante, né? Então, faz parte do processo. E é muito legal quando a gente escolhe vivenciar esses processos, né? E acho que a pausa é uma dessas possibilidades. Ô Fê, você falando dessa escolha, né? Que quando eu não escolho, alguém escolhe por mim, né? E a gente tem a falsa ilusão de que a gente está escolhendo, né? De que a gente está fazendo escolhas conscientes, mas na verdade a gente está repetindo uma programação que a gente nunca se permitiu questionar. Então é como se eu estivesse numa avenida, numa estrada rápida, acelerada, tipo aquelas grandes avenidas, assim, sabe? Aquelas grandes highways, aquelas estradas que tem um monte de carro um atrás do outro, e eu vou seguindo ali. E sendo impulsionada, porque eu tô no meio do fluxo, eu não posso parar aqui. Se eu parar, vai bater alguém atrás de mim.
E eu não me permito, e eu vou seguindo. E o meu carro vai dando sinais, né? Porque a vida, ela não desiste de mostrar pra gente. Mas aí, o que eu faço? Eu vou eliminando os sintomas. Eu vou no raso, eu vou na superfície, eu não me permito questionar o que aquele sintoma tá me contando. Então, o meu corpo tá sempre me dando sinais. As crises que eu vivencio, os desafios nas minhas relações, eles estão sempre me contando sobre coisas que precisam de ser ajustadas, de convites a esses mergulhos, a essas pausas, né? Então a vida, ela tá sempre me mostrando, por mais que eu insista em seguir ali o fluxo da estrada, daquelas grandes estradas, a vida tá sempre me convidando a pausar um pouquinho no acostamento, a pegar uma outra rota mais tranquila, passar por um bosque, por um atalho, por um outro caminho que ele talvez seja mais lento, mas que me permita contemplar a paisagem, que me permita sentir o que está me acontecendo. E é tão louco assim, né? Porque às vezes eu tá nessa estrada, eu colho muitos bônus, assim, né, da sociedade. Eu sigo um ritmo, assim, eu tô consumindo, eu tô dentro dessa máquina, eu tô dentro desse sistema, eu tenho uma falsa sensação de pertencimento, que foi o que você falou, que quando você desligou a internet, a rede social, você falou assim, meu Deus, mas as pessoas não vão se lembrar. Mas e agora? E aí depois, para eu voltar, vou ter que ter muito mais trabalho e me posicionar profissionalmente de novo e tal. E é uma falsa ilusão, né? Assim, é muito ilusório, assim, é muita desconexão, é acreditar que o outro é responsável, é um lugar ainda muito imaturo e infantil, né? É de acreditar que o outro, ele é responsável por prover a satisfação das minhas necessidades. Mas quando eu pauso e eu me permito ir num ritmo mais natural e próximo do meu corpo, eu vou entendendo que eu consigo prover a satisfação das minhas necessidades, que eu consigo organizar isso e que quando a sensação, quando eu consigo, não é que eu não vou mais me relacionar, porque nós somos seres humanos interdependentes, mas eu volto para o outro muito mais inteira, eu volto para as relações muito mais segura, muito mais, o que você falou, né, Fê? Você descobriu, assim, muito mais conectada com a sua própria voz, muito mais inteira e segura para compartilhar as minhas ideias, para compartilhar o que eu tenho dentro, porque eu fui lá e eu acessei, é de um outro lugar. Outro dia eu vivi uma experiência, né, assim, que o Rafa, meu marido, a gente teve uma discussão assim e ele pegou e saiu. Os meninos estavam vendo desenho, né, eles estavam vendo episódio e a gente discutiu, ele saiu. E a minha sensação foi tão ruim, né, quando ele saiu, eu fiquei me sentindo super mal, assim, fiquei me sentindo invisível. E aí eu peguei e fiz um chá pra mim, peguei o meu caderno e comecei a escrever. E comecei a escrever justamente o que eu tava sentindo. Nossa, me sinto só, que tá doendo aqui em tal lugar no meu peito, que sensação de invisibilidade, que coisa mais horrível que alguém ignorar e tal. E comecei a escrever aquilo, escrever, esvaziar e tomando meu chá e sentindo e chorando. E num determinado momento, quando eu passei por aquilo, os meninos levantaram, um foi para casa do vizinho, outro foi para a praça brincar e eu continuei sozinha. E aí depois que eu esvaziei aquela tristeza, eu fui sentindo vontade de novo de começar a movimentar o meu corpo. Eu coloquei uma música, comecei a cantar e dançar. E eu fui vendo depois, né, o quanto que eu consegui esvaziar, né, e sentir aquilo, e ao mesmo tempo me nutrir. E quando os meninos chegaram e o Rafa chegou, eu estava em outro lugar. Eu não estava mais exigindo que eles me preenchessem. Eu estava num lugar de tanta disponibilidade para me relacionar com eles, de tanta interesse, de tanta satisfação e amor e confiança em que eu sou capaz de me entregar. Eu não estava mais com a necessidade de tentar resolver e ficar pedindo migalha de atenção para o Rafa. Eu estava ali inteira. E a nossa convivência foi muito diferente quando eles chegaram. Sabe? Então, quando a gente começa a se permitir isso, a gente vai vendo que tem
que o que a gente encontra é de outra ordem. É de outra ordem, é de um amadurecimento, de uma autorresponsabilidade, de um lugar de autoconfiança, né, de amor próprio, que é muito diferente do que ficar acreditando que o outro ou que qualquer coisa do lado de fora vai tampar e vai suprir os meus vazios emocionais. E é a possibilidade dessa satisfação vir de outros lugares, né? A gente acessa outras coisas, porque daí parece que assim, eu fiz uma pausa, os outros não, nesse momento não importam mais, assim, silenciei e tá, ficou vazio. Mas nesse vazio surgem outras possibilidades, né? Que quando a gente tá cheio ou tá nessa dependência aí que tu citou, a gente não encontra. Eu preciso ter um espacinho para que eu descubra o que me preenche, o que muda o meu estado, o que me ajuda, né? Se eu nunca dou essa possibilidade para mim, como é que eu vou descobrir também, né? E é muito engraçado, né? Tô aqui olhando vocês e pensando, né? Ouvindo vocês e pensando. Essa coisa de sustentar as emoções desconfortáveis, as sensações de que a culpa, que a raiva nos traz, elas ficam numa prateleira muito mais fácil da gente pegar, né, dentro da gente, do que a sensação dessa sensação de, tô plena, esvaziada, e quando a gente está nessa condição com espaço, a gente não para ver o quanto a gente produz melhor partindo de um lugar desse, né? E aí a gente fica, tem que fazer... Tava lembrando da sua história na rodovia, Maíra. Porque, assim, a gente vai fazer conta do tempo perdido para a pausa e a nutrição e não faz... E aí fala, vou perder tempo e não ficar com as crianças, de repente. E não faz conta do tempo que a gente não fica porque tá tão entupido de coisa, né? Então, assim, a gente só mede a nossa ausência de fazer uma coisa pra gente, de ficar com a gente, perante as crianças. Mas, para trabalhar igual uma louca, muito tempo, a gente não põe essa ausência na conta da criança. É muito doido isso, né? Não põe. E aí você tá entendendo como que isso tá relacionado lá com a nossa infância, no momento que eu tava mais conectado com as minhas necessidades e eu dependia desse outro, esse outro dizia pra mim, isso que você tá sentindo não é importante. Dizia assim, inconscientemente, com a incapacidade dele de atender a nossa necessidade, com a incapacidade de ver, de sentir, de prover ali. E aí eu vou aprendendo a invisibilizar as minhas necessidades e a estar cada vez mais para fora. E por isso, meninas, que esse papo maravilhoso aqui, né? A gente chamou a Ana, a Fê, para vocês sentirem o quanto que essas trocas em grupo, assim, essa conversa, não dá vontade de terminar, né? Cada uma que fala, assim, vem um insight, vem uma sensação, vem uma nova... né, uma ideia nova, é muito rico estar em grupo, então eu agradeço muito vocês, Fernanda, Ana Laura, Maíra, por estarem aqui para a gente poder se escutar e ter esse espaço tão íntimo de trocas. E eu e a Maíra temos convites para vocês, nossas ouvintes. Eu vou falar um convite que eu tenho, a Maíra vai falar um outro convite. Então, se vocês gostaram do tema dessa conversa, eu, a Fê e a Ana Laura, né, a gente trabalha juntas na comunidade da Bifamily e a gente está montando um grupo terapêutico para mães. Um processo que dura 3 meses, né, vai ser um ciclo de primavera, é um processo que chama florescer, né, a gente vai florescer aí na primavera, vamos olhar aí para a nossa experiência infantil, para a nossa criança interior, para essa sementinha aí que foi gestada, né, e que de certa forma acumulou força durante todo esse inverno e vamos começar a abrir, ver o que vai florescer quando a gente olha, né, para as nossas raízes, para a nossa semente, para a nossa infância, o que pode surgir
num grupo muito bem cuidado, muito amparado, cheio de vivências terapêuticas. Então, se você é mãe e está nos escutando, tem vontade de participar, a gente vai começar já agora em setembro, no dia 24 de setembro, e vocês todas ouvintes da Tenda Materna estão super convidadas para participarem com a gente nesse grupo terapêutico que vai ser cheio de vivências artísticas e terapêuticas. Que lindo! Bom, queridas, eu queria também agradecer a presença de vocês, adorei a conversa, foi muito potente, foi até um momento de desabafo, muito bom, para poder soltar um pouco. E queria também aproveitar para fazer um convite, porque eu tô para lançar agora uma série de aulas, que vai ser um evento que eu criei chamado Surtos Maternos, que vai acontecer entre o dia 13 e 20 de setembro, que tem a ver com uma série de vídeos que eu tenho feito falando sobre a mãe perfeita, e vai falar sobre criança interior. E, na verdade, é uma espécie de uma degustação para minha mentoria, que vai começar agora a ter 2 grupos novos. Os 2 últimos grupos do ano, na verdade, vão começar dia 27 de setembro. E durante esse evento vocês podem conhecer um pouquinho da proposta para poder ver se é interessante para vocês participarem. Aí, para participar, vocês podem entrar nos grupos que eu estou formando, e eu vou deixar o link aqui para vocês terem acesso para esses grupos, porque lá vocês vão receber informação, vocês vão receber os materiais exclusivos que eu vou disponibilizar durante o evento, e eu estou super animada, porque eu acho que realmente é um trabalho muito potente, onde eu vou, nessa mentoria, eu aprofundo a criação consciente e faço um trabalho também com criança interior, para que a gente possa aí se responsabilizar desse trabalho que a gente tem que fazer interno de autoeducação, que é trampo aí, lidar com esses padrões todos e poder ficar um pouco mais leve. Vivenciar essas pausas, né, Maíra? Essas pausas nutritivas aí. Então, vocês têm esses convites maravilhosos aí para vocês, nossas queridas ouvintes. Lembrando também que a gente está com a campanha do Apoia-se, então quem tiver interesse em apoiar a Tenda Materna, ajudar a gente a manter o ritmo que a gente está tendo agora, é só também se inscrever nesse link que a gente tem aqui embaixo, para poder virar uma apoiadora, ou um apoiador, e a gente está, enfim, muito feliz com a presença de vocês, e mandamos um beijo aqui enorme para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer demais, foi uma delícia, agradecer pelo convite, e pela pausa, né? Porque pausamos aqui enquanto a gente conversava. Essa pausa foi muito valiosa. É tão bom poder compartilhar e aprender nessas trocas e nessas conversas. Então agradeço demais também o convite de estar aqui com vocês nessa tenda e sentir esse acolhimento e também a potência que existe aqui, né, nesse encontro de mulheres aí buscando viver com mais equilíbrio, com mais vida, né? Foi muito bom estar aqui. Gratidão. Obrigada, queridas. Obrigada a você que está nos escutando. A gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá, pessoal. Tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!